Olá, alunos! Vamos dar continuidade às nossas atividades na apostila da SME. Vamos hoje para a atividade de número 5. Na atividade de número 5, nós vamos ver um texto biográfico, ou seja, trata-se de uma biografia. A biografia, ela tem como finalidade nos informar a respeito de alguém, né? Geralmente são feitas biografias de autores de livros, autores de novelas, autores de filmes, pessoas importantes, né? Então, a biografia, ela tem umas características bem peculiares, né? Bem próprias, né? Que é o nome completo da pessoa, a data de nascimento, o nome dos pais, a cidade onde morou, onde viveu, as obras escritas por aquela pessoa, né? Então, as características são basicamente essas. Nós vamos ler aqui o texto biográfico do autor da fábula, né? O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Tá bom? Então, vamos lá. Preste atenção no texto. A fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade é de autoria de Esopo. Aqui neste roteiro, você leu a adaptação dessa fábula pela escritora Silvia Moral. Eu destaquei aqui porque Silvia Moral, ela não é a autora, ela adaptou, tá bom? É uma adaptação da fábula. Então, vamos lá, continuando. Vamos conhecer, então, um pouco mais sobre o fabulista Esopo, que é o verdadeiro autor da fábula. Esopo foi um fabulista grego que teria vivido na Grécia no século VI a.C. Passou para a história como o primeiro criador de fábula. Ele escreveu um conjunto de pequenas histórias, onde os animais desempenhavam papéis que faziam sentido do ponto de vista moral, ou seja, eles tomavam o lugar dos homens, mas viviam os seus dramas comuns. Dessa forma, o escritor poderia falar sobre os problemas e vícios dos homens de sua época, sem, no entanto, arrumar confusão com eles. Afinal, as personagens eram inocentes animais e não os poderosos da época. Então, aqui está contando a biografia de Esopo, que viveu na época na Grécia Antiga, né? Antes de Cristo. E ele queria falar sobre o drama que a sociedade vivia. Porém, se ele utilizasse o nome dos poderosos daquela época, ele poderia parar jogado, né? Na toca dos dragões e poderia ser né, engolido por eles, devorado pelos dragões, pelos leões, né? Jogado na toca dos leões. Ou ele poderia ter a sua cabeça degolada, porque esses eram os castigos, né? Para as pessoas que enfrentavam os poderosos daquela época. Então, ele arrumou um jeito de falar sobre o drama, os problemas da sociedade daquela época, sem se meter em confusão, porque aí ele não citava nome das pessoas, ele colocava suas personagens eram os animais, né? Então, vamos lá para a pergunta da letra A. Quem foi Esopo? Um cientista? Um escritor de fábulas? Vou assinalar a resposta correta. B. Por que as fábulas utilizavam animais ao invés de humanos para contar histórias? Acabei de explicar, né? Opção 1. Para falar sobre os vícios das pessoas da época? Opção 2. Porque ficava mais bonitinho? Então, eu vou assinalar a resposta de acordo com o texto. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima atividade.